A gigante americana de chips, a Intel, atravessa um dos piores momentos de sua história. No ano passado, a companhia registrou um prejuízo recorde de 19,2 bilhões de dólares, algo que não acontecia desde 1986. Diante dessa crise, a Intel pediu ajuda ao SoftBank, que injetou 2 bilhões de dólares, e até ao governo americano, que passará a deter 10% da companhia e injetará bilhões em subsídios. Essa decadência contrasta fortemente com o passado da Intel, quando era um dos pilares do Vale do Silício, líder absoluto do mercado de chips e símbolo da inovação americana. Neste vídeo, vamos responder como a Intel moldou o mercado de chips, quais erros custaram à Intel sua hegemonia, e será que a ajuda de bancos e do governo será suficiente para salvar a empresa? What makes all the software you want to run fall into place? Intel. Em 1º de outubro de 1957, foi fundada a Fairchild Semiconductor, criada pelos chamados 8 traidores, um grupo de engenheiros e físicos, que pediram demissão da Shockley Semiconductor após desavenças com William Shockley, inventor do transistor. Entre os fundadores desta empresa estavam Robert Norton Noyce e Gordon Moore, que se tornariam lendas da indústria de semicondutores. Robert Noyce nasceu em Burlington, em 1927. Desde cedo demonstrou interesse por ciência e tecnologia, construindo rádios de cristal e aprendendo a mexer com circuitos elétricos. Formou-se em física e matemática pelo Grinnell College e, em 1953, obteve seu doutorado em física eletrônica pelo MIT. Após breves passagens pela Philco e pela Shockley, Noyce juntou-se à Fairchild, onde desenvolveu o primeiro circuito integrado de silício, o que hoje chamamos de microchip. Gordon Moore nasceu em 1929, em São Francisco. Demonstrou interesse por química desde cedo, formando-se na Universidade da Califórnia, e também obteve doutorado em química e física pelo Caltech em 1954. Trabalhou na Beckman Instruments, na Shockley e na Fairchild, onde desenvolveu a famosa lei de Moore, que prevê que o número de transistores em um chip dobra a cada 2 anos, mantendo o custo relativamente constante. Após uma década na Fairchild, Noyce e Moore enriqueceram e se tornaram figuras influentes no Vale do Silício. Porém, acreditava que a empresa não investiu o suficiente em pesquisa de novas tecnologias, o que motivou a saída de ambos em 1968. Com o apoio financeiro de Arthur Rock e convencendo Andrew Grove a se juntar a eles, fundaram a NM Electronics em 18 de julho de 1968, que logo passou a se chamar Intel, uma junção de eletrônica integrada. A empresa começou com apenas 6 engenheiros em uma pequena sala da União Garbiter, dedicando-se, nos primeiros meses, exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento. Em 3 anos, a Intel lançou os primeiros chips de memória estática, como o 3101. Apesar de usar como base tecnologia da Shockley, era muito mais rápida que as opções disponíveis na época. Depois veio o 1101, um semicondutor de óxido metálico, que teve vendas fracas, mas o sucesso veio com seu irmão, o 1103, uma memória dinâmica e de acesso aleatório, capaz de armazenar muitas informações do que seus concorrentes. O sucesso do 1003 consolidou a Intel no mercado, possibilitando que a empresa realizasse seu IPO em 1971. No mesmo ano, lançou o 1702, a primeira memória somente programável e apagável, e em novembro o 4004, o primeiro microprocessador vendido em larga escala, usado em calculadoras e caixas registradoras. O 4004 abriu caminho para o mercado de microprocessadores, com os lançamentos do 1008 e do 8080. Em 1978, a Intel lançou o 8086, o primeiro microprocessador de 16 bits, que serviria de base para a parceria com a IBM, resultando no 8088, utilizado nos PCs da IBM e seus clones. Mais tarde, a Microsoft entrou oferecendo o Windows, formando o trio que dominaria o mercado de computadores na década seguinte. Ao longo da década de 80, a Intel consolidou sua hegemonia, avançando no desenvolvimento de diversos microprocessadores. Porém, no início dos anos 90, a companhia perdeu um de seus fundadores, Robert Noyce, que faleceu em 3 de junho de 1990, aos 62 anos. Nesse período, Gordon Moore assumiu a presidência do conselho, enquanto Andrew Grove ficou à frente do comando da empresa, garantindo que a Intel continuasse crescendo. Em 1991, para tornar a marca conhecida do público comum,
a Intel lançou o programa Intel Inside. A campanha bancava parte das despesas de marketing para empresas que colocassem a marca Intel Inside em seus produtos ou propagandas. Embora fosse cara, a estratégia deu certo. A Intel se tornou popular e reconhecida mundialmente. O sucesso da campanha beneficiou os próximos produtos da empresa. Em 1993, foi lançado o Pentium, o primeiro processador com nome próprio em vez de número. O Pentium era 300 vezes mais rápido que o 8080 e o primeiro capaz de executar duas tarefas simultaneamente. Isso permitia realizar múltiplas atividades, como deixar várias janelas abertas ou executar jogos simples. Após solidificar sua hegemonia nos processadores, a Intel expandiu para outros mercados, como chips gráficos e placas-mãe, chegando a ter 40% de participação nessa área. A importância da Intel era tão grande que, junto com a Microsoft, foram uma das primeiras empresas de tecnologia a entrar no índice Dow Jones. No entanto, enquanto a Intel crescia, concorrentes como a AMD e Nvidia começaram a traçar estratégias para superá-la, e alguns erros cometidos nesse período acabaram custando parte de sua hegemonia. No final do século XX, a Intel dominava o mercado de processadores, com cerca de 80% de participação, enfrentando apenas uma concorrência tímida da AMD. Enquanto a Intel se acomodava, novos rivais já avançavam. A Nvidia, fundada em 1993, lançou em 1999 o GeForce 256, a primeira placa de vídeo moderna, que se tornaria essencial nos PCs. A AMD, por sua vez, evoluía com o Athlon, baseado na arquitetura K7 e que superava o Pentium 3 da Intel. Apesar da concorrência continuar crescendo, a Intel, sob a liderança de Craig Barrett, continuava confortável, focando apenas em aumentar sua produção, até porque todos os PCs utilizavam processadores Intel, exceto os computadores da Apple, que ainda utilizavam CPUs da Motorola. Em 2005, a companhia nomeou Paul Otellini como CEO, primeiro nessa função que não era engenheiro. Logo no início de sua gestão, teve uma conquista importante. A Apple anunciou que passaria a usar processadores Intel em seus Macs. Mas o que parecia um triunfo seria seguido por uma das decisões mais desastrosas da história da companhia. Em 2006, a Apple ofereceu à Intel a chance de fornecer chips para um novo produto em desenvolvimento, o iPhone. Otellini recusou, acreditando que os smartphones não se tornariam um mercado de alto volume. Essa escolha abriu caminho para a Samsung, principalmente para a arquitetura ARM, que se tornaria padrão em dispositivos móveis até hoje. A Intel não apenas perdeu a Apple, perdeu a chance de dominar uma das áreas mais importantes do setor. Ao mesmo tempo, a empresa enfrentava dificuldades no setor de servidores. O processador Itanium, lançado como uma grande promessa, falhou por ser caro, incompatível com softwares existentes e de adoção limitada. Esse fracasso abriu caminho para a AMD, com os processadores Opteron, que conquistaram espaço nos data centers. Outro erro estratégico ocorreu no mercado de GPUs. Em 2005, Otellini apresentou ao conselho a proposta de comprar a Nvidia por 20 bilhões de dólares. A ideia foi rejeitada por medo dos custos e de repetir erros de aquisições anteriores. Naquela época, placas gráficas ainda eram vistas como produtos de nicho, voltados a jogos, mostrando mais uma vez que a Intel se recusava a inovar. Hoje, a Nvidia lidera setores cruciais, como a de inteligência artificial, e está avaliada em mais de 4 trilhões de dólares. A Intel até tentou competir com a sua GPU i740, mas o projeto fracassou e foi abandonado rapidamente. Enquanto isso, a AMD continuou crescendo. Em 2017, a empresa lançou os processadores Ryzen, que ofereciam desempenho comparável ou até superior aos chips Intel, apoiados pela fabricação da TSMC, referência na fabricação de chips e processadores. A Intel continuava a fabricar seus próprios chips, mas seus processos acabaram ficando ultrapassados em comparação com os da TSMC, que fornecia tecnologia eficiente para a Apple, AMD e Nvidia. Em 2023, essa desvantagem se traduziu em prejuízo de 7 bilhões de dólares apenas nas fábricas. Hoje, o único setor em que a Intel ainda mantém força é a venda de processadores para notebooks, com a sua linha Intel Core i3, i5 e i7, atendendo a desempenho básico, intermediário e alto. As fraquezas da empresa se tornaram ainda mais evidentes após a saída de Otellini em 2013. Brian Krzanich e Bob Swan lideraram sucessivamente, enfrentando dificuldades na modernização das fábricas e rejeitando oportunidades estratégicas.
como comprar 15% da OpenAI por $1 bilhão. Hoje, a startup vale mais que a própria Intel. Em 2021, Pat Gelsinger, veterano da empresa e então CEO da VMware, retornou com a missão de resgatar a empresa. Seu plano incluía expandir fábricas, atrair clientes externos para a nova divisão Intel Foundry e investir em inteligência artificial. Mas os lançamentos atrasaram, as parcerias não se concretizaram e a Intel não conseguiu competir em IA. As ações despencaram em mais de 60% e, em 2024, Gelsinger renunciou, pressionado pelo conselho. Após anos de oportunidades perdidas, decisões equivocadas, a Intel passou a depender de ajuda externa para tentar se manter no mercado. A empresa, que em outro momento tinha um verdadeiro monopólio do setor, agora via isso desaparecer em pouquíssimo tempo. If it doesn't have an Intel Pentium 4 processor, it's just a grey box. Em 12 de março de 2025, a Intel anunciou Lip-Bu Tan, veterano do setor de semicondutores, como seu novo CEO. Ele foi escolhido para arrumar a casa, após vários fracassos da gestão Gelsinger, que incluíram problemas com o processador Intel Raptor Lake, as GPUs Intel Arc e o chip Gaudi, que causaram bilhões em prejuízos. O prejuízo só não foi maior porque em 2022, a Intel recebeu a primeira ajuda do governo, quando Biden sancionou a Lei de Chips e Ciência, com o objetivo de trazer fabricação de microchips de volta aos Estados Unidos. Atualmente responsável por apenas 12% da produção global, enquanto mais de 60% dos semicondutores e 90% dos chips são produzidos em Taiwan. Após a lei, a Intel anunciou um investimento de $100 bilhões na construção de fábricas em território americano, recebendo quase $20 bilhões em subsídios do governo. Mesmo assim, Lip-Bu Tan seguiu tendo novos problemas. No início de agosto, Trump exigiu sua renúncia, alegando que ele teria feito investimentos em empresas ligadas ao exército chinês. Para resolver a crise, Tan se reuniu com Trump e conseguiu convencê-lo, mas essa trégua teve um preço. Parte dos subsídios da lei dos chips, cerca de $9 bilhões, foram convertidos em uma participação acionária de 10% do governo na Intel, tornando o maior acionista da empresa. O governo não terá cadeiras no conselho, mas com a possibilidade de injetar recursos sem limites, terá grande influência nas decisões estratégicas da companhia. Esse tipo de movimento não é inédito. Durante a crise de 2008, o Tesouro americano adquiriu temporariamente 60% da General Motors e, com o passar dos anos, foi vendendo sua participação. Ao longo de seus 57 anos, a companhia sempre buscou inovar, mas desde o fim dos anos 90, a Intel perdeu essa força, permanecendo presa a velhas convicções. Enquanto seus rivais avançam, a Intel se vê forçada a realizar demissões em massa e a cancelar expansões planejadas. Todos os erros combinaram para que a Intel ter que se tornar parcialmente estatal. Agora, a empresa enfrenta incerteza sobre como utilizar o investimento do governo para aprimorar sua eficiência de produção e reestruturar suas operações, para só assim começar a sair do buraco.